Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Pod Talk. Hoje, eu e Tony aqui vamos falar sobre tragédias coletivas. Você sabia que você pode estar gerando uma tragédia coletiva sem saber? Tony, muito boa tarde. Tudo bem, minha querida? Muito bem-vinda aqui ao nosso podcast mais uma vez, né? Aliás, nosso Pod Talk, para a gente trazer informações para essas pessoas, né? E eu quero começar a falar contigo, trazer uma pergunta. Você acha que as pessoas têm coragem de admitir que elas criam a própria tragédia dia por dia? Boa pergunta, Gi. A verdade é que as pessoas, elas estão no piloto automático. Elas não sabem que elas estão agindo de uma forma que está prejudicando ela. Ou seja, se você não tem conhecimento de algo, como que você vai fazer alguma coisa para reverter esse quadro? Então, é o que eu falo. A maioria das pessoas, é o que eu sempre falo no meu livro, fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Então, as pessoas, elas vivem eternamente, infelizmente, 90% das pessoas vivem no piloto automático e, dessa forma, elas não conseguem se desvencilhar, porque elas acham que é elas mesmas que estão fazendo aquilo acontecer, quando, na verdade, é o paradigma dela baseado numa vibração, que é o famoso consciente coletivo, as pessoas que seguem as massas. E não podendo deixar de mencionar aqui o livro Pai Rico e Pai Pobre, aonde as pessoas vivem, infelizmente, na corrida dos ratos. Exatamente. E é de uma forma inconsciente, né? E hoje é segunda-feira, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente costuma ver que muitos acidentes acontecem toda segunda-feira, é aquele caos, é aquele estresse. Mas por quê? Eu consigo perceber que as pessoas, elas já entram no começo da semana com essa energia negativa. Não é todo mundo que gosta da segunda-feira. A gente pode dizer que 90% não gosta da segunda-feira. Então, isso acaba criando uma energia muito ruim. E é o que a gente está falando sobre energia coletiva. Então, se muitas pessoas estão pensando e sentindo a mesma coisa, o universo vai captar isso e ele vai trazer isso de forma real, com acontecimentos reais. Então, é carro que quebra, ônibus que quebram, coisas que atrasam. Então, um monte de coisa vai acontecer, especialmente na segunda-feira, porque no domingo as pessoas já estão, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar segunda-feira cedo. Você consegue enxergar isso? Com certeza, Gi. Você foi feliz na colocação. Basta você olhar para o fenômeno sextou. Uhum. Menina, Exato. isso... Eu não sei quem cunhou essa fala. Porque todo mundo fica numa vibração positiva, de balada, de falsa alegria, entre aspas, né? Porque chegou o fim de semana. Quando chega a segunda, ninguém fala segundou. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos regaçar as mangas. As pessoas não têm propósito. É uma das coisas também que vai de encontro à primeira pergunta que você me fez. As pessoas, elas vivem no piloto automático. Sim. E não obstante isso, elas vivem fazendo aquilo sem nenhum objetivo de vida. Levanta, faz tudo automático, vai para o trabalho contra a vontade e vai se esperar o quê daquele dia? Isso, a gente não está falando de uma, de duas, é de milhares de pessoas. Basta você olhar para esse fenômeno também, que assim como o sextou, sim, acontece nessa época do fim do ano que a gente está agora. Você vê que o espírito natalino, nessa época de dezembro, é uma coisa surreal. Pessoa que nunca te viu, te dá Feliz Natal. As pessoas ficam mais amistosas nessa época. Já percebeu? Já percebi bastante. E falando sobre isso, voltando para mim, trazendo para mim, né, uma experiência que eu já tive com isso também. Eu gosto muito da segunda-feira, tá? Eu falo que a segunda-feira para mim é algo maravilhoso, eu gosto. Então, mas já teve dias em que eu acordei em segunda-feira que eu não queria fazer as coisas. E justamente naquele dia um monte de coisa começou a dar errado. Um monte de coisa. E você fala, gente, por que eu acordei hoje? Mas isso não acontece só na segunda-feira. Isso pode acontecer qualquer dia da nossa vida. Porque o que a gente alimenta dentro da gente, o que a gente alimenta de pensamento e que a gente traz de sentimento, porque não é só o pensamento. Focar atenção. Exatamente. Onde eu foco, expande. Exatamente. Então, a partir do momento em que eu foco naquilo, o pensamento focado e o sentimento naquilo, por exemplo, eu vou ter que trabalhar amanhã. Já estou com o pensamento de não vai ser tão bom. E aí, o que vem o sentimento? Um sentimento de cansaço, um sentimento de desânimo, um sentimento de frustração, principalmente porque a maioria das pessoas trabalham naquilo que elas não gostam. É verdade, Gi. Faz total sentido. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações levam a resultado.
O resultado é a má energia em potencial no consciente coletivo. E isso causa tantos males e as pessoas não fazem ideia. Ou seja, que tudo é normal, que aconteceu do acaso. Mas a energia de ela já faz estrago. Imagine de 10, de 1000. E isso é um negócio assim progressivo. Assim como tem a boa energia do Natal, da Copa do Mundo, ano que vem, junho, Copa do Mundo, você vai ver todo mundo patriota. Assim como aquele que você nunca viu te dar Feliz Natal na semana do Natal, vai ter o cara que vai apitar pra você alegre a hora que o Brasil fazer gol e a hora que o Brasil perde. Desolação em massa. Olha o espírito coletivo que ninguém percebe. Tudo de ruim e tudo de bom está nas mãos das pessoas e as pessoas não sabem. Exatamente. Eu consigo linkar isso, Ottoni, muito com a vitimização. Exatamente. Acontece alguma coisa, por exemplo, bati o carro, sofri um acidente, eu sou a vítima. Aconteceu isso comigo, eu sou a vítima. Então, eu percebo que a energia da vítima está muito latente quando a gente fala sobre essas tragédias coletivas, né? Aconteceu isso comigo, mas eu sou a vítima. Só que a pessoa não tem ideia do que o inconsciente dela está criando em coletivo com outras pessoas. É verdade, Gi. Mais uma vez, você foi muito feliz. Consciência vitimista. Eu não me lembro agora o livro que eu li que o autor fala da consciência vitimista. Menina, isso é cruel. Tudo acontece comigo, ó céus, ó vida. Lembra do Hard? Sim. A hiena que se lamentava de tudo. Esse é o consciente vitimista. Ele nunca olha para coisa boa. Ele sempre vai focar na coisa ruim e aquilo vai se expandir na vida dele e na vida da família, de amigos e da sociedade. E você acha que as pessoas têm noção sobre isso? Elas conseguem enxergar isso dessa forma que a gente está falando? Eu acho interessante porque o que a gente está falando aqui é muito importante, porque você faz as coisas de forma automática. Você acha que é racional, mas não é. É tudo de forma inconsciente. E se algo está acontecendo na sua vida que está indo de encontro negativo, ao contrário do que você deseja, seria bom você começar a parar e olhar para onde você está focando, qual é o seu pensamento, qual é o sentimento que você está tendo, que isso vai gerar uma ação. E tudo o que você decide, tudo que você sente e age, vai sim trazer consequências para outras pessoas também. Estamos interligados, né? Somos um, mas estamos divididos. É verdade, o grande Bob Proctor, ele fala isso aí. A diferença racial, ela não quer dizer nada. Se um é branco, preto, amarelo, todos são iguais, porque o sangue é vermelho e a mentalidade é da mesma forma. O que muda são os paradigmas, são a maneira de pensar, a maneira de agir e encarar o problema. É o que você falou. As pessoas são inconscientes e cada um vai encarar o problema de um jeito. A pior coisa não é o que acontece com as pessoas. É aquilo que elas sentem ou que elas interpretam. É onde vem a consciência vitimista ou não. Pode acontecer uma coisa ruim comigo e eu interpretar de uma forma e amenizar, colocar panos quentes e tocar meu barco. E pode acontecer com você a mesma coisa e você fazer aquele cavalo de batalha, começar a se vitimizar, ser o hard. O que acontece? Você vai atrair mais do mesmo na sua vida. Exatamente. E isso acontece muito também com as doenças. E até um fato que eu lembrei aqui, eu estava vendo uma reportagem que estava falando, né, que até 2050, cerca de 35 milhões de pessoas vão ter casos de câncer. É assustador esse dado. Assim, 35 milhões de pessoas. Mas se você parar para pensar, hoje está em torno de 20 milhões, tá? Hoje está em torno de 20 milhões. Até 2050, 35 milhões. Então, olha o quanto que tem esse aumento. A gente pode trazer aqui que não é só a questão de alimentação. A alimentação ela é super importante? É. Só que se a gente traz aqui para a parte emocional e para a parte coletiva, a gente consegue olhar isso de maneira diferente. Por quê? O que é mais temido hoje em dia em relação à doença? É o câncer. Só que sempre traz isso de forma negativa. As pessoas pensam isso de forma negativa, como se fosse uma sentença de morte. Então, percebe que o consciente coletivo está pensando sobre a doença? Então, quanto mais eu penso, mais aquilo se expande, você focou a atenção, aquilo vai criando formas e crescendo, porque você dá forma ao que é ruim e ao que é bom.
Exatamente. Tudo está em movimento no universo. A gente pegar agora um microscópio e colocar nessa mesa, Sim. a gente vai ver que as partículas de energia, tudo energia, né? Elétrons, nêutrons, prótons, está vibrando numa velocidade tão rápida que a olho nu a gente não consegue ver. É como um avião lá em cima, 45 mil pés. Isso. Ele está a 800 km por hora. Parece que está parado. Ele está sendo fomentado pelo vento de cauda, que faz impulsionar a aeronave, não só a força das turbinas, e aquilo vai na chamada velocidade de cruzeiro, voando em céu de brigadeiro. Exatamente. Então, quando a gente fala aqui sobre as tragédias coletivas, a gente não está falando só sobre o seu dia a dia. A gente pode trazer isso também para a questão das doenças. O quanto o ser humano fomenta a doença. E isso sempre tem um gatilho emocional. As pessoas acham que, é destino. Foi Deus que quis assim. E não é. Todos nós podemos acionar o gatilho de qualquer doença. E as pessoas estão focando demais também nisso. E isso acaba gerando também uma tragédia coletiva. Porque milhares de pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. E sem sequer procurar como tratar isso de uma outra forma, né? O emocional, o mental, o espiritual. É verdade. Você falando e eu pensando aqui com os meus botões. Existe uma apologia de enfermidades o ano inteiro aqui em São Paulo. Quem é da capital paulista sabe disso. Ó. Aqueles outdoor, amarelo da doença não sei das quantas, verde da doença do raio que o parta. Nossa, só fala de doença. Imagine, Gi, todo dia você olhando para aquilo. Vou ficar doente. Eu não sei o quê. Cadê que fala assim, né? Coloca no outdoor. Mês da inteligência emocional. Vamos usar nossa mentalidade para banir os nossos problemas e curar as nossas enfermidades. Não tem interesse que as pessoas fiquem sã mentalmente. Existe um sistema de vender remédio. Ou seja, ninguém trata a causa, só trata muito mal o efeito. E toda doença, Gi, ela tem causas e efeito. Isso já dizia na medicina chinesa. Tanto é que os chineses, eles tratam a causa, não tratam o efeito. Infelizmente, a OMS deixa a desejar no mundo e maiormente aqui o Ministério da Saúde, que é uma negação para prevenir e tratar doenças na sua causa. Isto é uma vergonha. A prevenção é a coisa mais importante que existe. Você, em algum momento, Tony, da sua vida, você já chegou a alimentar alguma doença? Eu confesso, Gi, que no tempo que eu não conhecia a inteligência emocional, diga-se de passagem, de 2020, que eu renasci como a Fênix, eu renasci das cinzas, porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar mentalmente. Eu era uma pessoa que reclamava demais. Eu era um hard de carteirinha. E eu atraí várias doenças para minha vida. Eu acredito que a síndrome do pânico, que você também teve, eu quero crer que foi atraído devido à minha má mentalidade. Eu não conhecia, e quando você não conhece, você faz tudo errado. É o que eu dizia no meu último podcast, lá no Hub de Game, na semana passada. Eu falava que a nossa mentalidade é comparada a um carro zero que vem com itens de série. Sim. Piloto automático, computador de bordo. Tem coisa num carro, nesses carros modernos, que as pessoas não sabem que tem. Por que não sabem? Porque não lê o manual. A mentalidade é da mesma forma. Como que você vai usar suas faculdades mentais se você não sabe nem que elas existem? Exato. Existe um manual para você usar os itens de série do seu carro, como existe um manual para você acessar a inteligência emocional. Só que ninguém faz isso. Lembra do tá ruim, mas tá bom? Exato. É preferível deixar da forma que tá, porque demanda energia, o cérebro ele gosta de economizar energia, então vai deixar você na zona de conforto e dessa forma você não vai conhecer essas riquezas de sabedoria que a gente está falando aqui hoje. Exatamente. E quando você falou aí da síndrome do pânico, que eu também me identifico porque eu passei por isso, são várias questões, né? A gente não pode trazer só por um lado, são várias questões. Por quê? Primeiro, é uma frequência baixa que estamos vibrando. Né? E uma outra começa aí. Já começa por aí. Estamos numa frequência baixa. Frequência baixa vai atrair toda sorte de doença. Exato. Assim como males. Exatamente. Outros males. Mas a doença, ela vem de praxe. Exatamente. Mas o que a gente pode trazer que é muito importante também, que as pessoas elas não olham, elas não prestam atenção, é em relação ao passado. Eu tenho certeza que você teve esse espaço aí de tempo de síndrome do pânico porque você não tinha resolvido seu passado.
Exatamente, aí entra a questão da bênção paternal, Da bênção que eu paternal. falo no meu livro Quarentena da Paixão, né? Bênção paternal para você que precisa saber o poder que os seus pais têm, você precisa ler esse livro. Eu não sabia, como várias pessoas já me falou, puxa, Tony, será que meu pai tem condição de me abençoar? Tem. Faça o teste. Honre os seus pais, que automaticamente Deus vai te honrar. Talvez você já tentou de tudo na sua vida e falhou. Apele para a bênção paternal, que é isso que uma das coisas que a gente está falando aqui hoje e a Gi trouxe à tona. Exatamente. Então, essa parte de você resolver o seu passado te impediu que você criasse mais caos no seu futuro, né? Então, no seu presente estava ruim. Você estava vibrando numa frequência baixíssima, uma frequência negativa, e isso estava gerando vários caos. Não só a síndrome do pânico, mas eu tenho certeza que a parte da escassez, né? Várias outras. Com certeza. Né? Outras questões. Mas quando você olhou para o seu passado, você viu que ali estava o pote de ouro mágico que você poderia, né, ter para você. Que é a parte do seu pai, que é a parte do perdão, que é a parte da bênção. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre essas tragédias, sobre o inconsciente coletivo, nós estamos falando de pessoas que estão presas lá no passado e que elas estão trazendo isso para o momento presente e que estão gerando situações futuras. Então, é uma coisa, percebe que é um looping. Um ciclo. É um ciclo que acontece com todas as pessoas. Então, quando a gente olha um monte de coisas acontecendo, um monte de doenças acontecendo, muitas pessoas não entendem o porquê. Só que se você parar para pensar que tudo isso está sendo fruto de coisas que passaram, de dores, de traumas, de crenças, de escassez que passaram, de paradigmas que passaram, que estão lá no passado, se elas conseguirem resolver, elas vão ter um futuro muito melhor, um futuro muito mais próspero. É verdade, Gi. E eu volto a dizer, como eu já disse várias vezes, as pessoas querem resolver o externo. Acha que se trabalhar mais vai conseguir ter mais dinheiro. Às vezes até tem. Sim. Só que é um saco furado. Sim. A resolução é mental. Mas como não é uma tarefa fácil e o seu cérebro vai te auto-sabotar, como vem fazendo isso há anos e a pessoa não percebe, muitas pessoas estão, neste momento, já fazendo planos para 26. Exato. Só que esses planos serão malogrados como foi dos outros anos. Porque não é você que está no controle. É o seu paradigma. Eu reitero. Enquanto você não tiver consciente que precisa fazer algumas mudanças no seu psique, você não vai conseguir enxergar. Nas suas vistas, existe uma venda. E você caminha sendo dirigido pelo seu paradigma. Faça uma pausa e analise com carinho tudo que está sendo falado aqui hoje, e eu tenho certeza que se você pegar o fio da meada, em 2026 você será mais feliz e poderá estar aqui falando que a sua vida foi transformada através de um podcast onde você descobriu o verdadeiro conceito da mentalidade que é a inteligência emocional. É isso aí. E, Tony, uma coisa assim que eu gostaria de saber, e acho que é até interessante, né, para todo o público que está aqui nos assistindo, você já percebeu que podem ter pessoas que estão no mesmo ambiente e umas vivem mais tragédias do que as outras? Você já chegou a perceber isso? Você acha que isso é sorte ou é só frequência? É frequência. Isso aí é flecha que acerta no alvo. Porque cada um tem um processo. Cada um vai dar sentido a algo que aconteceu na sua vida, é o que falamos anteriormente. As coisas ruins que pode acontecer, a mesma coisa ruim que acontece para mim, para você, eu vou dar um sentido, você vai dar outro. Aí entra o impacto emocional. O forte impacto emocional, ele vai te causar danos, porque não é o que aconteceu, é o que você fez, o que você reagiu ao que aconteceu. Então, tem gente que vive no mesmo ambiente, mas a frequência está no chão. Enquanto ele não entender a inteligência emocional, não entender o conceito dos paradigmas, não entender toda essa dinâmica que a gente está falando, no seu caso você é hipnoterapeuta, a trilha, né? Você trabalha com a trilha aí. Sim, da reprogramação. Exatamente. Tudo isso são meios que a pessoa pode usar para se encontrar mentalmente e dessa forma ela começa a mudar. Porque a mudança ela não é rápida. É um processo. Sim. Porque ela passou anos na frequência baixa, no paradigma do mal. E para mudar existe um processo
que requer energia, mas é difícil, mas não é impossível. Exatamente. E tem muita questão da ambiência também, Exatamente. né? Você falou assim do fato, tá ruim, mas tá bom. Às vezes a ambiência que a pessoa vive é isso, tá ruim, mas tá bom. Às vezes a ambiência que a pessoa vive, a pessoa tá acostumada a assistir TV, a assistir programas que só mostram tragédias. Só coisa que não agrega Big Brother da vida, Sessão da Tarde, vale a pena ouvir de novo. Não, né? e não tem problema nenhum a pessoa assistir, né? O problema é que elas acabam entrando nessa mesma frequência. A gente pode citar, por exemplo, alguns programas de jornais que só mostram tragédias, só mostram coisas ruins acontecendo. Assalto, acidente, morte, isso e aquilo. E a pessoa vai sendo o quê? Direcionada pelo medo. Nossa, eu fico com medo, eu não posso sair, porque se eu sair pode acontecer a mesma coisa que aconteceu ali na TV. Então, você percebe? A pessoa, ela está olhando para aquilo, a mente dela está captando, e o nosso consciente, a nossa mente não entende o que é real e o que não é real. Se ela viu, se ela teve aquele sentimento que trouxe para dentro do coração, a mente dela vai entender que aquilo é real. E ela vai procurar maneiras de trazer, de alguma forma, não estamos falando que vai acontecer da mesma coisa que aconteceu na TV, mas de alguma forma, algo ruim vai acontecer com ela. É verdade, Gi. É o que o grande Viktor Frankl, ele falou. A mente estagnada é criadouro do medo. A pessoa que tem a mente estagnada, que não conhece nada do que a gente está falando aqui, é o que a gente está tentando passar para as pessoas, para que elas abram a sua mente e conheçam o que está por trás do sistema. Quando a pessoa ela começa a abrir a sua mente, começa a acontecer as coisas. Ou seja, esses programas, eles têm um código nesses programas. As pessoas assistem e depois elas estão agindo igual. É um sistema. É o que eu acabei de falar instantes atrás. Eu e você pode assistir o mesmo programa ruim. Eu vou ter uma interpretação e você vai ter outra. Só que a mentalidade humana, segundo a neurociência, ela tem tendência às coisas ruins, a focar as coisas ruins. Então, tudo que é ruim vai se elevar ao quadrado de forma exponencial, independente, ou seja, baseado em cada pessoa. Sim. Que vai dar um potencializador para aquela dor, para aquele algo, né? Infelizmente, as pessoas são refém dessa situação e não sabem o porquê, não sabem como se desvencilhar. Mas o que a gente está falando aqui hoje é a receita para você entender como funciona. Quando você entende, o jogo muda. Exatamente. E principalmente porque quando a gente está nessa frequência, nós somos muito influenciados pelo medo. Eu trago até um exemplo aqui da minha mãe. Né? Minha mãe, lógico, ela teve um episódio quando eu era criança que ela vivenciou, né, um assalto, né? Ela presenciou, aliás, um assalto onde essa pessoa, né, infelizmente veio a falecer na frente dela. E era noite, então ela tem muito medo de sair à noite. Ela sai durante o dia. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Mas à noite ela não quer sair de jeito nenhum. Só que, atrelado a isso, ela sempre assistiu muito jornal. Só que é sempre o jornal que sempre mostrava as coisas ruins, as coisas negativas, os acidentes, as mortes, etc. E quando eu ia na casa dela, ela falava assim, mas você vai sair agora, você vai embora sozinha, ninguém veio com você, você toma cuidado, porque tá acontecendo um monte de coisa na rua, você vê os assaltos que tá acontecendo? Sementes do medo. Sementes do medo, que a gente falou daquela vez. As pessoas andam com bolsos cheios de semente e jogam no outro e contagia. O poder do contágio do medo é o consciente coletivo. Exatamente. E aí você não tem medo? Eu falo, mãe, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo. Eu deixo eu saio do carro na minha garagem, eu deixo a chave lá. Se eu precisar deixar a chave lá, eu vou deixar. Eu não tenho medo disso. Não tenho medo de alguém entrar lá. Então, assim, eu não estou capturando, né? Eu não estou sintonizando isso. Não estou na frequência. Não estou na frequência. Me nego a entrar. Me nego a entrar, exatamente. Eu não aceito. E aí, ela sempre dessa maneira. Quando ela começou a ir para casa, eu comecei a meio que bloquear as TV, porque a gente não assiste TV. E ela sempre queria assistir os jornais de tragédia. Aí eu comecei a bloquear. Pra você ter uma ideia, até menos doente ela começou a ficar. Olha só. E isso é importante também, não só que você assiste, que você foca, mas também a sua ambiência. Porque ela ficava muito doente. Ela começou a ir pra casa, eu comecei a entregar uma nova visão pra ela, eu comecei a entregar outras possibilidades pra ela assistir, outras coisas pra ela fazer, e ela foi saindo... Subiu a frequência. Subiu a frequência. Então, ela foi saindo daquele nível em que ela estava. Hoje, a coisa mais difícil é ela ficar doente. Hoje, a coisa mais difícil é ela falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo. É uma ciência exata. Se as pessoas soubessem, Gi,
que se elas mudassem a mentalidade, muitas coisas mudaria sem esforço. O que você tenta a ferro e fogo fazer mudar e não muda, com a sua mudança de mentalidade, viria nas suas mãos em bandeja de ouro. O grande Bob Proctor, você falando aí, eu lembrei, ele fala assim, ó, quando as notícias ruins, oriundo da mídia, que é a maioria, chegam na sua mente, no seu subconsciente, você não fala, dá o fora daqui, some daqui que eu não quero você. Você abre os portões do seu subconsciente, manda entrar, serve um café para as energias ruins, para a frequência baixa, faz bolo e deixa aí acomodadinho lá. Tem até um vídeo que eu fiz, há muito tempo, que eu falo assim, ó, você deixaria o ladrão entrar na sua casa enquanto você está sentadinho no sofá, ele entra, abre a geladeira, até come alguma coisa, rouba até o piano, para você ter ideia. Rouba tudo e você sentado calado. O que significa isso, essa metáfora? É você deixando entrar os maus pensamentos na sua mente e você não faz nada. O que ele vai fazer? Vai te roubar as suas virtudes. Eu vou fazer um podcast, Gi. Eu quero contar com a sua presença ilustre, falando sobre as 6 faculdades mentais. Com certeza. Isso vai dar uma luz para as pessoas se desvencilhar desses ladrões mental, que são muitas notícias do mal, que vêm sorrateiramente e depois você não sabe porque está doente, porque é assaltado, porque está na corrida dos ratos e porque maiormente vive à mercê do consciente coletivo. Tudo de ruim. O consciente coletivo faz muito pouca coisa boa, exceto as que eu falei. Copa do Mundo e espírito natalino. O resto pode colocar fogo. Exatamente. E eu lembrei de um acontecimento, um evento em que eu participei. Não sei se você já chegou a olhar por esse parâmetro. Eu fui levar minha mãe no hospital. Eu consigo ter uma visão muito ampla, né? Quando eu vejo as pessoas, é como se eu pudesse ali, sabe, traduzir o que as pessoas estão sentindo. É muito doido isso. É a intuição em parceria com o insight. Com os insights. Quando a gente está com a mentalidade alinhada, é maravilhoso, a gente começa a ver coisas que parecem sobrenatural. Exato. Elas sempre estiveram lá, só que a gente estava com a mente fechada. A partir da hora que você começa a estudar, que é o que eu e você faz, a gente não só pode ajudar as pessoas a sair do lamaçal, da areia movediça, do mal paradigma, do consciente coletivo, como a gente pode nos ajudar. Exato. Ou seja, quando a gente se conhece, a gente se torna poderoso. E somente quem se conhece, pessoal, anota isso, somente quem se conhece consegue ajudar o próximo. É o que eu disse anteriormente. Todo ser humano, sem exceção igual, independente da nacionalidade. Porque a mentalidade, ela é universal. O que muda é os paradigmas. Portanto, pega o código hoje aqui, que é o que eu estou falando com a Gi hoje. Exatamente. E aí eu levei minha mãe no pronto-socorro, né? Ela estava se sentindo muito bem. E chegando lá, mas tinha tanta gente naquele pronto-socorro. Tinha tanta gente. E sabe quando aí eu entrei, aí eu comecei a reparar. Eu falei assim, gente, uma pessoa que tá aqui, tá doente, mas quem tá do lado dela? É a mãe. Ah, é outra pessoa aqui tá doente, mas quem tá do lado dela? É o marido. Sempre um ente querido. Sempre um ente querido. Ou um amigo próximo. Ou um amigo próximo. Nunca um estranho. Não, ou quase nunca. Não, de jeito nenhum. E aí eu comecei a perceber quanto que as pessoas estão doentes emocionalmente. Então, se eu não tenho a atenção da minha mãe da forma saudável, quem sabe doente? Você nega? Você nega atenção pra alguém que tá doente? Não. Pra alguém que tá saudável, você vai dar mais atenção? É bem difícil. Ou pra alguém que tá doente. Então, eu comecei a perceber ali, eu comecei a olhar pras pessoas e perceber o quanto que as pessoas estavam buscando nos seus familiares aquilo que elas não estavam conseguindo ter de uma forma saudável. É uma validação através da enfermidade. E se ela tá tendo, tá ruim, mas tá bom. Exatamente. Estou conseguindo de uma forma ruim, mas eu estou conseguindo. Então, de uma forma ali, eu consegui perceber que o coletivo ali estava buscando essa questão emocional com os seus familiares. E você vê que a gente sempre está em lugares que a gente pode ou não perceber, mas quando você começa a perceber, isso serve até de ensinamento pra gente. Porque eu comecei a olhar aquilo, eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas estão doentes, mas elas não estão doentes fisicamente, elas estão doentes emocional. E isso só está transparente para o corpo. De que forma que essas pessoas podem ser ajudadas? E aí você começa a olhar e perceber que se as pessoas começarem a olhar para si, olharem para o passado, olharem para o que faltou,
e resolverem aquilo, que é a questão da libertação, que é a questão do perdão, que é a questão dos paradigmas, se livrar dos paradigmas, pode ter certeza que a doença não vai ter utilidade para o emocional. Então, aquilo ali para mim foi muito impactante. E eu pude perceber que a minha mãe também estava ali porque ela estava procurando cuidado. Ela queria estar perto de mim. Então, como eu estava na minha casa, já tinha um tempo e não estava com ela, qual que é a melhor forma de estar junto? Ficando doente. Então, percebe o quanto que as pessoas começam a se adoecer para ter a atenção do outro, para ter o cuidado do outro, para ter o carinho do outro? Acaba sendo, Gi, você falando aí, uma patologia secundária, ou primária, né? A causa secundária talvez é a doença que manifestou ali, mas a causa primária é um distúrbio, é uma questão psicológica mal resolvida, aonde ela se apega na tábua de salvação, qual é? Ficar enfermo. Exato. Tá ruim, mas pelo menos eu tô sendo aqui assistido. Exatamente. Porque a gente vive numa época, você foi muito feliz, as pessoas não ouvem as outras pessoas. Coisa mais rara, Gi, é alguém te ouvir. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Exatamente. E aí entra, né, em congruência com aquilo que eu falei no começo, né? Mais de 35 milhões de pessoas até 2050 com casos de câncer. Aí você já consegue parar para pensar, por que essas pessoas vão ficar doentes? Será que é a rotina corrida das pessoas? Será que é a falta de tempo que as pessoas têm? Será que o individualismo, até mesmo dentro de casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, vão trazer essa questão? Vão trazer esse consciente coletivo, que para mim é uma tragédia acontecer isso? Sim. Né? De doenças e mais doenças aumentando a cada ano, e não é por conta da alimentação, não é só por conta daquilo que você está comendo, é por conta daquilo que você está sentindo, e é por conta daquilo que você não falou, é por conta daquilo que você não resolveu com as pessoas que você ama e que você acha que de repente está fazendo bem para você. As pessoas que te amam também podem fazer mal para você de alguma maneira. E se você começa a somatizar isso dentro de você, se você não coloca isso para fora, se você não resolve, o seu corpo, ele vai ter que expelir de alguma forma. Ele vai ter que jogar essa energia para fora de alguma maneira. E se você não faz isso, falando, meditando, conversando, libertando, perdoando, ele vai começar a soltar isso em forma de doenças e vai chegar doenças para você que não são nada agradáveis. E depois não adianta você falar que foi Deus que quis assim, porque não é assim que acontece. É verdade, Gi. Você falando aí, eu lembrei do escritor Viktor Frankl. Esse escritor, ele foi psiquiatra e neurologista na época de Hitler. Ele sobreviveu ao campo de concentração, a 3 campos de concentração, sendo que o mais famoso, Auschwitz, na Áustria, salvo engano. E ele sofreu todas as torturas do campo de concentração. E ele descobriu uma coisa, que por mais que o ambiente seja cruel, nenhum tirano consegue fazer você pensar o que você não quer. Isso remete ao que nós falamos dos ambientes, né? Pessoas dentro de determinados ambientes, diferente. Às vezes uma vibrando em alta frequência, em média frequência, e outras no chão. Então, quando ele saiu do campo de concentração, ele sobreviveu, ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido. Aí eu pergunto para você, qual que é o seu sentido na sua vida? A Gi falou há pouco de várias enfermidades que poderá cometer as pessoas. E essas enfermidades, elas têm a sua força quando você não tem sentido na sua vida, quando você não se conhece e quando você não está buscando o seu propósito. Quando você tem sentido. Aliás, eu recomendo que você leia esse livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Vai ajudar você a ter um norte, e se você acha que você sofreu, você precisa ver o que o autor sofreu em 3 campos de concentração e sobreviveu para contar e ensinar as pessoas do mundo inteiro como ter sentido na sua vida. Muito bem. Isso é importantíssimo falar e trazer também para as pessoas que vocês têm o potencial de mudar a frequência. Eu li um estudo uma vez em que uma pessoa, e aí a gente falando aqui, né, sobre a escala das emoções, que é a qual eu trabalho, uma pessoa, se ela estiver vibrando em frequência alta, né, a escala das emoções ela vai de 0 até 1000 Hz. Se uma pessoa, por exemplo, está vibrando acima de 300 Hz, ela é capaz de atrair um campo de mais de 5.000 pessoas. Isso para o bom. Mas amanhã a mesma coisa acontece para o ruim.
Então, o que a gente está falando aqui é muito importante porque a gente está trazendo informações do como a pessoa pode se comportar. Do que o comportamento que a pessoa tem hoje está influenciando todo o coletivo. E a gente acha que não, né? A maioria das pessoas acha que não. Acha O que é um que acaso. eu sinto é só o que eu sinto e só. Então, o que está acontecendo comigo é algum castigo ou é um acaso que aconteceu. E não é. É fruto de toda essa energia que está sendo nutrida pelas pessoas dia após dia. Agora, Tony, você acredita que a gratidão, ela pode ter influência para minimizar toda essa tragédia coletiva? Ou você acha que até isso as pessoas podem se sabotar? Com certeza, tem as duas questões. A gratidão é a maior bênção que existe no mundo. Infelizmente, Gi, a minoria sabem disso. A gratidão, ela é comparada, do meu ponto de vista, com uma bênção paternal. Sim. É algo que está aí, mas pouca gente sabe a sua eficácia. Bem-aventurado quem aprende e põe em prática. Eu fiz um podcast no mês passado falando do poder da gratidão. Ela mudou a minha vida. Eu amanheci o dia e já ia todo esbaforido stalkear as redes sociais através do meu celular. Depois que eu aprendi a fazer um ritual de gratidão, a minha vida mudou da água para o vinho. Um dos maiores depoimentos, chega a ser um testemunho, foi na época que comecei a fazer o ritual de gratidão. Gi, você não faz ideia o que é você agradecer estando com a sua vida totalmente aos frangalhos. É muito fácil agradecer quando você está com a vida boa. Sim. É um erro que as pessoas acham que é para agradecer quando você está bem. Não, você tem que agradecer quando está ruim, porque aí a mágica acontece. Eu estava com um carro com busca e apreensão. Eu não podia guardar o meu carro em casa. Eu guardava a 3, 4 quilômetros de casa, porque senão o oficial de justiça iria subtrair. Eu passei um sufoco. A gente, ou quem nunca passou, não sabe o inferno que é você correr de oficial de justiça. Para uma pessoa de caráter, isso aí é como você fugir da polícia. E quando eu comecei a agradecer, uma coisa que eu sempre falo, eu comecei a agradecer mecanicamente. É o que os ouvintes e telespectadores talvez não entendam. Puxa, eu vou ter que agradecer da minha vida ruim, do que está acontecendo ruim comigo? Isso é insanidade. Não. Você começa agradecendo do jeito que você está, mecanicamente. Só que quando você começa a agradecer na adversidade, na dívida, no problema, você vai ver que alguma coisa começa a mudar. Foi o que aconteceu comigo. Quando começa a mudar, você se anima a continuar agradecendo. Ou seja, hoje, para mim, a gratidão virou um sentimento. Hoje eu estou dirigindo, eu estou agradecendo. Eu estou em casa, eu estou agradecendo. Eu estou num podcast como hoje aqui. Eu estou agradecendo porque eu vivo coisa, pessoal, que eu nunca imaginei na minha vida. Então, a gratidão, ela cura enfermidades incuráveis. O poder da gratidão é fenomenal. Ou seja, quem agradece não precisa pedir mais nada a Deus, ao universo, à vida. Se você agradece, você vai receber coisas que você nem pediu em forma de bônus, porque Deus, o universo, a vida são generosíssimo. Exato. Eu sou prova viva disso e eu tenho certeza que a Gi também endossa a minha fala. Eu também, com certeza. E qual que é a frequência que você está acessando quando você acorda? Isso que o Tony trouxe é muito interessante, falar sobre a gratidão. Eu costumo agradecer também logo que eu acordo. Só que o pulo do gato também é agradeça por aquilo que você ainda não tem. Você deseja algo que você acha que está muito longe? Você não precisa saber o como você vai conseguir. Você precisa primeiro saber o que você quer e depois disso você agradecer por aquilo. Agradeça por aquilo que você não tem. Agradeça por aquilo que você tem, que você vai ter muito mais prosperidade. Quando você agradece por aquilo que você nem tem, o universo, Deus, começa a trazer pessoas, começa a trazer oportunidades para que você vá de encontro com aquilo que você quer. Uma coisa que eu estava lembrando hoje, a hora que eu estava vindo para cá, eu tô com um Jeep agora, né? E o Jeep era do meu marido. E no meu mural da vida, estava lá um outro carro que eu queria, que era um carro mais inferior, né, do que o Jeep. E aí me veio na minha mente que quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu olhei estacionado na rua um Jeep. Mas aquele Jeep mais quadradinho na época, né? Eu olhei para aquele Jeep. Cherokee. Exatamente, acho que é esse mesmo. Era carrão em Jeep. Eu olhei para aquele Jeep e eu falei assim, como eu queria ter um Jeep. Mas eu não especifiquei, eu não falei, eu só falei Jeep. Não falei, e passou. E hoje me veio na minha mente. Aí eu falei assim, caramba,
Olha o carro que eu estou. Então, eu comecei a agradecer por coisas que eu ainda não tinha. E eu comecei a agir de maneira em que minha frequência estava elevada, que eu estava no nível mais elevado para conquistar aquilo, porque não basta só a gente desejar. Se a gente não estiver numa frequência agindo, pensando e sentindo em direção àquilo que a gente quer, as coisas vão se atrapalhar na nossa vida. Quando está na frequência certa, as coisas começam a cocriar. Coisas que você não pediu, começa a vir. Tem um versículo bíblico poderoso que poucas pessoas sabem. Diz assim: ele chama à existência aquilo que não existe. Eu não sei onde está escrito, mas o pessoal de casa pode buscar no Google. Ele quem? Deus, o universo, a vida. Ele chama à existência. O seu problema não é saber como vai aparecer a coisa. É você acreditar tão piamente, fazer a sua parte. Porque o universo, ele não escuta o que você fala. Ele escuta os seus sentimentos, o que você está vibrando. O que você está cocriando. Tem pessoa cocriando enfermidade, Gê. Como você falou bem. Isso é cruel. E o pior, que a coitada não sabe. Ela está com medo de X, Y enfermidade. Voltando lá atrás que eu falei, né? Que os outdoor. Maio da doença tal. Fevereiro da doença não sei das quantas. Não há um fomento para melhorar a mentalidade, mas para proclamar a doença. E a pessoa vai ali, ó. Quanto mais se fala de doença, mais ela se propaga. Quanto mais se fala de inteligência emocional, de conhecimento, de vibração positiva, de gratidão, é um alto ganho que você vai ter na sua forma de vida, que é incalculável. É o que eu disse sempre nos outros podcasts. Ninguém pode subtrair, Gi, o nosso conhecimento. Exato. Um meliante pode subtrair celulares, bens materiais, mas o que estamos pregando aqui, o que eu e a Gi já estudou, já lemos de livro, ninguém, absolutamente ninguém, poderá tirar de nós. E é de bom grado que eu e a Gi ensina, prega para você esses conteúdos valiosíssimos. Dê valor, porque vivemos um tempo onde o conhecimento está sendo ministrado gratuitamente. Antigamente, esse tipo de conhecimento só tinha acesso a milionários e bilionários. Pense nisso com muito carinho. Exatamente. E eu falo muito dentro da minha mentoria de reprogramação o quanto é importante você focar naquilo que você quer. Né? A gente já chegou a falar em alguns momentos que as pessoas, elas focam naquilo que elas não querem. Achando que estão se precavendo. Achando que estão se precavendo, e exatamente. Estão cocriando, exatamente, sem saber. Exato. Se eu foco em dívida, o que vai aparecer mais? Nossa, mais dívida. Toda sorte de dívida. Se eu foco em doença, o que vai aparecer mais? Doença. Agora, se eu foco na saúde, se eu foco na prosperidade, o universo vai entender que aquilo é algo natural para mim. Por que que a gente consegue ver que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas em que elas estão cada dia mais saudáveis, cada dia mais prosperando, cada dia mais fazendo as coisas acontecer. E tem outras pessoas, cada dia mais ficando doente, cada dia mais endividada, cada dia mais não saindo do lugar. Por quê? Aonde elas focam, elas expandem. Então, isso vai muito de encontro com aqui que a gente está trazendo, né? Essas tragédias, as pessoas mesmas estão criando a cada dia. Então, dentro do meu acompanhamento, eu falo para as pessoas, foquem naquilo que você quer. A gente fala de doença, se eu penso assim, eu não quero ficar doente, eu não quero ter pressão alta, eu não quero ter... Então, nós estamos fomentando aquilo. Agora, se eu trago um novo olhar, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa alegre. Então, é isso que seu corpo vai entender. Porque aquilo que a gente pensa, a gente consegue transformar as nossas células, moléculas, o nosso corpo. Porque você sabe, né? Nossas células e as nossas moléculas, elas são reestruturadas de tempo em tempo. Então, a gente consegue, de certa maneira, com a nossa mente, com o nosso sentimento, trazer essa transformação para as nossas células e moléculas dia a dia. Então, se eu estou alimentando o meu corpo de pensamentos e sentimentos bons, o que é negativo não vai entrar. Até uma pessoa que está doente, se ela começar a fazer isso com disciplina constantemente, isso vai diminuir. Por que que muitas pessoas têm doenças e elas se curam dessas doenças? E muitas pessoas têm doenças e elas não se curam da doença. É aquilo que elas estão alimentando internamente, dia após dia. É verdade, Gi. Você falando aí, me veio à tona outra questão da gratidão.
relacionada a esse caso. Veja só, a natureza, ela é abundante, ela é próspera, ela é opulenta. Não existe escassez na natureza. A natureza não conhece enfermidade. Ela é saudável na sua essência. E o ser humano pode ser igual. Por que que não é? Porque não conhece as 6 faculdades mentais, não conhece a inteligência emocional, não conhece ou não conhecia o que eu e a Gi está falando aqui hoje. Porque a partir de hoje, você não será mais inocente. Mas voltando na questão da natureza. Será que algum dia a gente vai ouvir nas mídias falar assim, em 2026 ou 2027, a natureza vai reduzir os seus gastos, porque está gastando muito com frutas. Nasce muita fruta, o pessoal não está dando conta de comer, está apodrecendo, nós vamos reduzir os gastos. Melhor, vamos começar a cobrar uma taxa. Deus, o universo, vai cobrar uma taxa de cada ser humano, porque está fazendo mau uso. Nunca vai acontecer isso. Parece um filme de ficção, né? Nunca vai acontecer, porque na natureza não existe escassez. Na natureza não existe doença. Na natureza não existe males. Aonde estão os males que a gente está falando aqui? Na mentalidade humana. Nunca esqueça disso, pessoal. A mente estagnada é criadouro do medo, disse o grande Viktor Frankl. Descubra o seu propósito e se livre dessas mazelas que têm feito ninho na sua mentalidade. Exatamente. E a gente está chegando nos momentos finais e eu quero que a gente possa trazer aqui, né, para todos os ouvintes, alguns passos para que as pessoas possam começar a sair dessa tragédia mental que está se tornando física cada vez mais pior, não só dentro da vida da pessoa, mas ali no inconsciente coletivo. E eu começo com a primeira, que é: olhe para o seu passado. O que está lá atrás que você não resolveu ainda, que você está trazendo para o seu presente? Olhe para ele com carinho, não com julgamento, mas para você poder resolver, porque você só vai conseguir se livrar de tragédias que estão acontecendo na sua vida a hora que você se libertar de amarras que estão no seu passado. E um outro passo que a gente acabou de falar aqui é sobre a gratidão. A gratidão é a chave de ouro, pessoal, que vocês podem começar com ela para abrir a porta do seu subconsciente. Ou seja, fechar a porta do subconsciente para aqueles inimigos que eu disse que entram e te rouba e você fica calado. Uma coisa que eu queria falar, Gi, muito importante, que faz parte do consciente coletivo, que é uma coisa tão nociva que há anos, desde criança, eu ouço e você há de convir comigo. São as malditas superstição. O poder de uma superstição é tão aterrador, tão diabólico. Pessoas com crendice de tanta sorte de males, de besterol, né? E aquilo entra no consciente coletivo e todo mundo segue batendo continência. Se livre dessa maldita superstição do passado que te aprisiona. Tem um autor, que eu não me lembro o nome dele, que ele fala que os analfabetos do século XXI não é quem sabe ler e escrever, mas sim aquele que precisa desaprender coisas antigas e reaprender coisa nova. Portanto, reaprenda coisas novas e uma delas é o que nós estamos falando aqui hoje. Ok, pessoal? Chegamos nos instantes finais dessa nossa transmissão. Lembrando que esse podcast ele vai ser exibido na íntegra através do YouTube e também do Spotify. E os cortes do mesmo se darão através do Instagram, Kawaii e TikTok. Suas considerações finais, Gi? Muito bacana, quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, agradecer você também, Tony. É uma honra. Um Podtalk aí feito com muito sucesso, trazendo muitas informações, é isso que a gente quer. Abrir, né, a consciência de vocês, elevar a consciência de vocês. Então, que tudo que a gente falou aqui, todos os exemplos que a gente trouxe, que sirva para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer. E, para a gente finalizar, muito obrigado e até o próximo Podtalk.